That sniper's still up. Be careful out there. Bom dia, pessoal. Vamos aqui para a nossa quarta aula. Hoje vamos começar um novo assunto. Falar a questão de sistema de numeração. Tá ok? Isso aqui esse assunto. Tá? Só um minuto, já estão sendo passador de slides aqui, então vou ficar entrando na frente aqui um pouquinho da câmera. Tá? Me desculpe aí que a Laura já está resolvendo o problema. Tá? Esse assunto faz parte lá dentro do item lá, sistema de computação, é a letra A. Sistema de numeração aritmética em diversas bases numéricas. Aí vem conversão entre bases numéricas, representação de dados, representação aritmética binária de números inteiros. Tá? A gente vai chama isso aqui de ponto fixo. E ele inclui também a representação de números reais. Tá? Que são a questão do ponto fixo, tanto em ponto fixo quanto em ponto flutuante também. E representação de números decimais, tá? Decimal zonado e decimal compactado. Tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver toda essa parte de sistema de numeração aritmética, conversão entre bases, representação de dados, representação aritmética, até esse ponto. E vamos ver essa parte aqui também, decimal zonado e decimal compactado. Tá? Essa parte, principalmente, representação de números reais, seja ponto fixo ou ponto flutuante. Tá? É um assunto mais complexo, mais chato, tem algumas peculiaridades ali que a ISAEX vem cobrando ali, algumas coisas bem específicas do autor ali, que vê que o exercício que caiu é a cópia do livro exato, então a gente vai ver isso aqui numa aula específica, tá? É um assunto bem mais longo. E a questão de representação de símbolos e caracteres também, tá? Isso aqui nós estamos introduzindo matéria básica lá da parte de arquitetura, tá? Então isso aqui, na última prova não caiu diretamente nenhuma questão relacionada a isso aqui, mas sempre tem caído uma ou outra questão. Tá, e o conteúdo desse item aqui, toda essa questão de bases numéricas, seja conversão entre bases, representação de símbolos, caracteres, também é sempre, obrigado Laura, é sempre a base para a resolução de outras questões, tá? Outros assuntos mais complexos ali, acaba exigindo isso aqui, tá? Porque no final tudo está lá como nossos computadores hoje em dia armazenam, representa lá tudo que todas as informações nós inserimos nele, vamos passar de uma forma ou de outra por um desses assuntos, um desses tópicos aqui desse item. Tá ok? Então, isso aqui também envolve muita matemática. Tá? Aliás, como toda computação, tudo baseado em matemática. Então, tem alguns fundamentos da matemática que eu vou apresentando aqui durante a aula, tá? Que são importantes para fazer, principalmente questão de conversão entre bases ali. Bibliografia. Tá? Os dois principais livros, tá? A constante da bibliografia que contém esse assunto. O Tannenbaum, como sempre, tá? Só estiveram comigo, tá? Para quem está começando esse ano, a gente teve uma aula introdutória, a primeira aula. Foi lá um assunto bem, digamos, genérico, tá? Faz parte do edital, a gente tem que passar, porque a proposta é cobrir todo o conteúdo. Tá? Que ela apresentava o conceito de diversos periféricos, dispositivos, que era a arquitetura lá IBM PC, tá? Então, comigo hoje, os senhores vão ver todo aquele item, 3 sistemas de computação, os senhores vão passar comigo, tá? Então, hoje a gente está começando toda essa parte de arquitetura. Tá? E a base fundamental para tudo isso aí é o quê? É o livro do Tannenbaum. Até o ano passado, a gente tinha um outro livro na bibliografia, o livro do Monteiro. Tá? Esse livro tinha lá, a didática dele era um pouco mais fácil. Aliás, continua ainda o livro do Monteiro, tá? Que saiu, se não me engano, foi do sistema operacional, lá, uma outra bibliografia. O livro do Monteiro continua. Se eu não me engano, tá? O livro do Monteiro é mais fácil, tá? É uma leitura mais tranquila, tá? A questão do livro do Tannenbaum, realmente o Tannenbaum, não sei se já citei para os senhores, ele é um professor universitário que dá aula principalmente para alunos de mestrado e doutorado, tá? Então, ele é um professor bem antigão já, desde a década de 60, 70, aí já está nesse meio acadêmico. Então, os livros dele são muito bons, tá? Tanto que todas as bancas, para qualquer concurso que os senhores forem, se cair essa matéria, a referência é o Tannenbaum, mas a leitura dele é mais complicada, ele é muito detalhista, ele entra muito a fundo ali nos assuntos. E às vezes para quem está estudando para concurso é um pouco pesado, tá? Você pegar aquele livro, fazer uma leitura do livro do Tannenbaum ali como um todo. Tá? Então, realmente tem que ter tempo disponível, tempo e disposição disponível para conseguir passar nessa leitura. O livro do Patterson, também já é um pouquinho, a leitura digamos, é um pouco mais simples, tá? do que o Tannenbaum. Tá? Só que tem alguns assuntos ele não entra na profundidade, no detalhe que o Tannenbaum vai especificar ali. Tá?
Então a base para todas as nossas aulas, que a gente vai ver lá dentro do sistema de computação, que falou a parte de arquitetura de computadores, tá? A referência principal, o Tannenbaum. E se a gente pegar as questões de prova, a maioria sempre vem referenciando alguma coisa do Tannenbaum, tá? Tirando uma questão lá que a gente vai ver lá em ponto flutuante, que foi cópia Ctrl+C, Ctrl+V aqui do livro do Monteiro, tá? A maioria é referente, a referência é o livro do Tannenbaum. Alguns conceitos básicos, tá? Antes de a gente começar a falar ali, todas as informações estão aqui, tá? A nossa aritmética, que é utilizada para representação de dados em termos computacionais, é a aritmética binária, ou seja, tem 2 dígitos, binário, bi, 2 dígitos, 0 e 1. Então tem alguns, digamos, algumas palavras foram convencionadas para designar um agrupamento de bits, tá? Isso é importante a gente conhecer, porque às vezes pode cair numa questão e, porra, até raciocinar ali o que quer dizer aquilo ali, pode complicar ali, é uma perda de tempo desnecessária. Então eu trouxe aqui para os senhores, tá? Então primeiro é o bit, representa o quê? O 0 ou 1, tá? É a menor unidade de circulação do sistema computacional, tá? Isso em termos físicos é representado 0 volts ou lá na média de 5 volts dentro do circuito eletrônico ali, tá? Então é o que dentro do circuito eletrônico que está passando é isso aqui, tá? Passa 0 volts ou passa 5 volts ali dentro dos barramentos do sistema, tá? Aí pegou-se lá, convencionou-se um grupo de 4 bits, chama-se nibble, tá? Quando eu tenho 8 bits, eu chamo um byte, tá? E a maioria das nossas unidades de medidas, tá? Quando a gente fala em contagens de bits, tá? É referência em cima do byte. Aí vem kilobyte, megabyte, gigabyte, tudo está referenciando isso aqui, que é o quê? Um agrupamento de 8 bits. 16 bits a gente chama de word, tá? Ou palavra, tem alguns autores que traduzem, outros não, outros nos deixam lá especificado como word mesmo. Aí em cima da palavra word, que é 16 bits, tá? Vem-se o double word, 32 bits, e o quad word, 64 bits, tá? Então eu trouxe aqui para o senhor só para a gente relembrar aqui essas nomenclaturas e às vezes aparece alguma questão, alguma coisa relacionada a isso aqui. Sistema de numeração. Na essência, o sistema de numeração é o quê? É uma notações utilizadas para representar números. Tá? Ou seja, a forma como eu tenho. Existem diversos sistemas de numeração. Tá? Hoje a gente vai ver três sistemas que interessam para fins computacionais e mais alguma coisa do nosso sistema de uso diário, que é o sistema decimal, tá? Composto de 10 dígitos. Tá? E um sistema, quando a gente fala um sistema de numeração, ele é definido o quê? Pela base que utiliza. E a base é o quê? A quantidade de algoritmos, tá? que esse sistema compõe. Por exemplo, se a gente pegar a base 10, eu tenho 10 algoritmos, de 0 a 9. A base 2, eu tenho 2 algoritmos, 0 e 1. E assim por diante. Base 8, eu tenho 8 algoritmos. Base 16, eu tenho 16 algoritmos. Se alguém aparecer alguma questão, a base 50, ela vai ter 50 algoritmos. Uma base 6, vai ter 6 algoritmos. Então, o sistema numérico é designado pela base. Tá? E a base representa o quê? A quantidade de símbolos, tá? Que eu tenho dentro daquela base ali. Tá? E por meio das combinações desses símbolos que eu vou ter a representação dos meus números. Lembrando que todos eles são infinitos, tá? Então eu tenho essa quantidade aqui. Posso representar qualquer número dentro do quê? Dentro dos infinitos possíveis. Ou seja, qualquer base de numeração não há limite. Tá? Mesmo na base 2, que eu tenho 2 dígitos, eu tenho uma quantidade infinita. Eu posso combinar 2 dígitos de maneira infinita ali. Tá? Isso na teoria. Em termos computacionais, talvez não seja viável. Ou talvez até seja, mas para fim de armazenar. Mas não para processar, talvez seja problemático eu ter um número gigantesco. Um outro conceito que aparece quando a gente vê esse assunto referente a sistemas numéricos é a questão se um sistema numérico é posicional ou ele não é posicional. Tá? Posicional quer dizer o quê? O valor atribuído a um símbolo depende da sua posição no conjunto. Tá? No próximo slide vamos detalhar isso aqui um pouquinho melhor. Tá? Exemplo, algarismos arábicos, binários, octal, decimal. Então, quando a gente fala todos os sistemas de numeração que interessam, tá, dentro do nosso conteúdo aqui para fins computacionais, para fins de execução de prova, são o quê? São posicionais. Então, caiu esse termo, alguma coisa na prova aqui. Sistema é posicional. Não posicional. O único exemplo que os autores citam é o quê? Os algarismos romanos. Ou seja, meu símbolo, o valor atribuído a um símbolo não depende de sua posição no conjunto ali. Tá? Vamos ver como é que fica isso aqui melhor distribuído. Tá?
Por posicional se entende o quê? Dependendo, por exemplo, aqui eu tenho diversos algarismos, tá? Dependendo da posição, esse 3, por exemplo, dependendo da posição dele, ele tem um valor completamente diferente, tá? Se eu representar isso aqui em termos de unidade, dezenas, centenas e milhares, tá? Eu vou decompor no meu número, a forma de representar, tá? Ou seja, esse primeiro 3, ele vale 3 unidades. Esse aqui, o terceiro 3 aqui, ele já vale o quê? 300 unidades, ou 3 centenas, tá? Então, isso quer dizer posicional, tá? Dependendo da posição que o algoritmo tiver no conjunto, ele vai ter um valor diferente, ele representa um valor diferente, tá? Isso aqui também pode ser representado na forma de notação, tá? Ou seja, a forma de representação é sempre o quê? A posição do número, tá? Ou seja, melhor, o valor absoluto do número, tá? Vezes o que é a sua base, elevado o que é a sua posição no conjunto, tá? Sendo que a posição sempre começa o quê? A partir daqui, se estiver contando que tem uma vírgula, tá? Eu começo 0, 1, 2, 3, tá? Eu começo desse jeito, tá? Ali da esquerda, ou melhor, da direita para a esquerda aqui, tá? Nesse sentido. Se eu tivesse uma vírgula aqui, tá? Eu começo aqui, menos 1, menos 2, menos 3, tá? A numeração vai nesse sentido. E aqui vai nesse sentido. Isso é importante quando for ver a questão, principalmente de conversão de base, tá? Essa forma de cálculo. Como eu calculo a posição do meu algarismo ali dentro de um número, tá? Justamente para fazer isso aqui, tá? Para poder decompor ele ali de uma forma diferente. E esse mesmo princípio é aplicável a qualquer base inteira, tá? Qualquer base inteira que eu estiver representando um número ali, eu consigo decompor ele dessa forma, tá? Tratar ele dessa forma e sempre desse conceito posicional. Primeiro sistema de numeração, base 10, tá? Esse é o nosso sistema o quê? De uso cotidiano. É universalmente aceito, tá? No princípio, todos os seres humanos aí, digamos, que esteja embutido na nossa cultura moderna, utilizam esse sistema de numeração, tá? Para fazer seus cálculos lá, tudo, tá? É natural para nós, como seres humanos. Por quê? 10 é a contagem, 10 dedos. Foi assim que foi surgindo o sistema decimal, porque nós temos 10 dedos. Talvez se tivesse só 8, a gente usaria um sistema octal, tá? Mas utilizamos 10. Os símbolos vão de 0 até 9, tá? Esses são os 10 símbolos possíveis, tá? Quando eu estou tratando aqui de um sistema na base 10. Sistema binário. Sistema binário também designado aqui, base 2, tá? Tenho dois símbolos, tenho 0 e tenho 1. Tá? Isso para fins lógicos, eu sempre vou representar isso aqui como 0 e 1. Tá? Ou verdadeiro e falso também, pode se encontrar lá alguma referência nesse sentido. É a base da álgebra booleana. Tá? Essa álgebra booleana não é algo novo, tá? Já surgiu há muito tempo atrás. A gente vai estudar mais para frente, tem lá a questão de... Tem um item específico, a gente vai falar só questão de álgebra booleana, a gente vai ver um pouquinho do histórico, quando ela surgiu. Tá? Isso não surgiu junto com os computadores, essa álgebra booleana já existia. Na verdade, foram estudos que foram feitos em cima da álgebra booleana que possibilitaram a construção do nosso hardware, como ele existe hoje. Tá? Então, já é algo mais antigo. Ela é a base o quê? Justamente por causa disso aí de toda a eletrônica digital. Então, tudo que a gente tem hoje de eletrônica digital, basicamente funciona em cima disso aqui, da álgebra booleana. Tá? É a forma como tudo é representado ali dentro, em cima desses dois dígitos. Tá ok? Quando a gente fala aqui de sistema binário, tá? Tem um outro conceito importante aqui. A gente tem a questão do bit mais significativo e do bit menos significativo. Quando a gente fala mais significativo, é o bit mais à direita. Tá? Por quê? Porque o meu sistema começa a contar daqui. Tá? Eu começo a representar meus símbolos a partir daqui. Tá? Então, esse aqui é meu primeiro dígito. E esse aqui é meu último, é meu 32º. Tá? Então, quando eu falo mais significativo, é o que está mais à direita, ou seja, o primeiro. Quando eu vou escrever um número binário, eu começo o quê? Da direita para a esquerda. Tá? Então, lá é o meu primeiro dígito, tá? Binário ali. Quando eu falo menos significativo, é o que está mais à esquerda, ou seja, meu último dígito que eu escrevi. Tá? Então, esse conceito está relacionado a isso aqui. Menos significativo, tá? Opa, peraí. Tá? Opa, só um minuto, senhores. Eu inverti o conceito aqui para os senhores. Tá? Menos significativo à direita, tá? E mais significativo à esquerda. Tá?
Fiz toda a explicação, só inverti aqui a ordem aqui dos itens aqui, tá? Peço desculpa para os senhores aí. Tá? Então, menos significativo, ele fala à direita, tá? É onde eu comecei a escrever ali, que é o quê? O meu menor dígito, o meu menor valor. Tá? Se eu fazer uma conversão para decimal, ele vai ser o quê? O meu menor valor ali em decimal. Quando eu falo mais significativo, é o último dígito, ou seja, vai ter um valor maior ali. Tá? A gente pode fazer essa correlação também, entre valores menores e maiores também. Tá? Só relembrando aí, última forma que eu disse lá, menos significativa à direita e mais significativa à esquerda. O sistema octal. Tá? Aqui a gente está falando o quê? Base 8. Tá? Então eu tenho aqui, são 8 símbolos, tá? Eu tenho de 0 até 7. Então é fácil eu reconhecer se um número está na base 8. Ele vai ter somente esses caracteres. Tá? Então se eu tiver esse número aqui, ele pode estar na base 8. Pode estar na base 2 também. Tiver um número 25, ele pode estar na base 8. Tá? Agora se eu tiver um número 28, ele não pode estar na base 8. Tá? Porque o 8 não faz parte aqui do conjunto de símbolos dessa base. Tá? Da base 8. Ele foi um dos primeiros sistemas que foi empregado, tá, para representação de caracteres e números ali nos computadores e foi substituído posteriormente para o sistema hexadecimal, base 16. Tá? Hoje em dia ele é utilizado principalmente o quê? Para montar questões de concurso, tá? Para complicar a vida do candidato ali, colocando mais esse sistema no meio. Tá? O sistema hexadecimal, ou base 16, tá? 16 dígitos que vão o quê? De 0 a 9 e da letra A até a letra F. Tá? Então, quando for criar esse sistema, fala que eu preciso de 16 dígitos. O que eu vou utilizar? Pegando o sistema decimal, eu teria de 0 a 9. Fala, não, já tenho 10. Aí, por convenção, resolveram utilizar o quê? As letras A a F. Tá? Isso aqui vai representar o 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, tá? Então, se a gente pegar o sistema decimal, converter ele para um sistema, o sistema hexadecimal, converter para decimal, a gente vai ter essa sequência de valores, tá? Eu tenho de 0 até o número 15, tá? Sendo na forma como ele é representado, como ele é escrito, como a gente vai achar em exercícios, tá? Ou se pegar até um programa, decompilar um programa hoje em dia, a gente vai ver o código dele em hexadecimal. A gente vai ver essa sequência, tá? Vamos ver esses símbolos aqui, de 0 até o F ali, tá ok? E é o que é utilizado. Também alguém já escreveu algum programa em Assembly, com certeza escreveu alguma coisa em hexadecimal lá. Tá? Seja referência a uma memória, ou seja um valor que esteja passando por um registrador, a referência até aonde está a posição do registrador na memória, tudo vai estar representado aqui de forma hexadecimal. A ideia principal por trás dele era o quê? Reduzir uma longa sequência de números, ou seja, por meio deles. Se eu fosse representar em decimal, tá? Ali em hexadecimal é o conjunto. Por quê? Porque eu estou usando ali, eu utilizo 4 bits para cada caractere daquele ali. Tá? Então isso aqui, em vez de eu utilizar 8, eu utilizo aqui 2 letras. Tá? Vou ter uma letra aqui e outra letra aqui. Vou ter 2 caracteres ali. Tá? Então isso vai reduzir na forma, como eu vou visualizar isso aqui depois, vai diminuindo. Tá? Isso facilita o quê? Não só a questão de visualização, mas questão de tráfego de informações. Você está diminuindo a quantidade de dados que você está trafegando, seja de uma máquina para outra ou internamente dentro de um barramento ali também. Tá? E justamente por ele ter 16, tá? Não foi escolhido aleatoriamente, tá? O 16 por quê? Justamente por usar o quê? Os 4 bits. Tá? Opa, 2 elevado a 2 não, né? 2 elevado a 4. Então ele é um resultado o quê? Disso aqui, dessa combinação. Tá? Foi por isso, 2 elevado a 4, 16. Então eu tenho 16 combinações possíveis ali, que vão do 0 ao 15 ali. Tá ok? Existem essa tabela, existem aos milhares aí, seja em livros aí ou na internet, você já acha essa tabela fazendo essa correlação. Tá? Entre sistema decimal, binário, octal e hexadecimal. Tá?
Então, o ideal, alguém, eu quero ser extremamente rápido na conversão de qualquer coisa. Se você entender aqui, ou até mesmo decorar essa tabela, tá? Fica muito fácil. Ou seja, em decimal, eu tenho o valor de 0 até 15. Tá? Aqui eu tenho a representação dele em binário, ou seja, utilizando 4 dígitos. Tá? Eu consigo representar até 15, ou seja, eu tenho 16 combinações diferentes. Em octal, eu tenho aqui de 0 a 7, coincide, a mesma coisa com o sistema decimal. Tá? A partir daí eu tenho 10, 11, 12, isso aqui já é representado o quê? Isso aqui na base 8, tá? Então não podemos confundir isso aqui, tá? Então o 8 na base 10 é representado o quê? Aqui 10 na base 8, tá? 1 e 0 na base 8, tá? Então é a diferença. O hexadecimal, eu tenho de 0 até F, tá? A questão de reduzir lá as longas sequências, quando eu estou representando dados ali, é justamente isso aqui, tá? Por exemplo, para me representar o 0 lá em decimal, basta um dígito, tá? Mas para me representar o 15, o valor 15 aqui, eu preciso de 4 bits aqui, tá? Então, digamos, se eu fosse representar, passar esse dado para alguém, eu ficaria com uma coisa enorme, tá? E até difícil entendimento. Se a gente pegasse, por exemplo, hoje compilasse um programa e viesse só o código binário dele, pô, dificilmente eu ia conseguir me localizar, achar uma referência, a memória, alguma coisa ali dentro, tá? Em hexadecimal não, fica mais fácil, tá? Por exemplo, se eu pegar uma palavra lá de um endereço de memória 32 bits, tá? É muito mais fácil eu ler 4 caracteres aqui que esteja na base 16, tá? Do que eu ler os 32 bits ali para entender o seu significado ali, tá? Então essa tabela faz a correlação entre os 15, né? Os 16 primeiros algoritmos aí do sistema decimal, tá? Com suas bases correspondentes, binário, octal e hexadecimal, tá? Essa questão de conversões de uma base para outra a gente vai passar também, tá? Acho que é o nosso próximo slide ali, já começa. Como é que eu passo o valor representando em uma base, eu vou representando nas outras bases ali também, tá? Tanto o processo de ida quanto de volta ali. Quando a gente fala aqui em conversão entre bases, a gente tem pode separar isso aqui em duas grandes áreas, não, duas formas diferentes ali, tá? Eu tenho conversão de qualquer base para decimal, eu vou usar o mesmo método, não interessa qual seja a base, seja 8, 16, base 20, qualquer que seja, é o mesmo método. E de decimal para qualquer outra base, da mesma forma. Eu converto de decimal para base 8, base 10, base 12, base 10 não, que já está no decimal, né? Mas para qualquer outra base, o método é igual, tá? Então, se os senhores entenderem o funcionamento dessa conversão aqui, os senhores convertem qualquer base para qualquer base, tá? Não importando qual seja, tá? Naturalmente, se eu for converter para decimal, ou da decimal para outra base, é mais fácil o processo, tá? Justamente porque o decimal, tá? É o que a gente utiliza desde os 3, 4 anos de idade. Hoje em dia, as crianças já estão começando a contar lá, fazer algum tipo de conta na escola já, tá? Então, utilizando o quê? O sistema decimal. Então, isso é natural para nós, é mais fácil de utilizarmos isso aqui. A conversão de qualquer base para decimal, tá? A fórmula geral para fazer isso aqui é a soma dos símbolos, tá? Vezes o quê? Vezes a sua base elevada à posição, tá? Então vamos ver como é que fica isso aqui. Vamos traduzir. Por exemplo, eu tenho um número binário, tá? Esse número binário aqui, eu quero saber quanto ele representa em decimal, tá? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Nos próximos slides ali eu coloquei essa tabela, tá? A gente divide aqui, digamos, eu tenho o número, a posição, a potência, o resultado e o somatório final lá, tá? Até para vocês entenderem como é feito isso aqui, tá? Só entenderem e relembrarem lá, né? Dos tempos lá de início de faculdade lá, como é feita essa conversão. Então, primeiro, eu distribuí o quê? Eu tenho o meu número, tá? Em cima desse número, eu preciso saber o quê? A posição de cada símbolo. Começando o quê? Lá, da esquerda, melhor, da direita para a esquerda, tá? Sempre nesse sentido. Eu começo o quê? No 0. Então, essa é o quê? Minha linha, a posição do número. Tá? Feito isso, aplicando a minha fórmula geral, que é o quê? É o valor do número vezes a base elevado à posição dele. Tá? Feito isso, eu vou fazer esse cálculo, vou achar o meu resultado. Isso aqui, todos esses resultados, eu vou o quê? Eu vou somar ali no final. Tá? Sendo o quê? Quando a gente está falando aqui de binário para decimal, eu posso simplesmente omitir os valores aqui onde tem 0. Tá? Por quê? O meu resultado vai ser 0.
Tá? Então, se eu elevar o zero a qualquer coisa que seja, vai dar zero no final. Então, eu poderia omitir isso aqui, não precisaria nem escrever isso aqui, ó, fazer esses cálculos aqui. Tá? Por quê? Porque no final ele vai dar zero lá o resultado. Tá? Já economizaria um tempo, pegar um número grande, por exemplo, ficar lá fazendo tudo isso aqui. Ou seja, onde tem zero, eu já coloco zero aqui e elimino ali o dígito zero ali do meio, né? Vai simplificar o meu cálculo ali. Tá, ok? Então, esse é o exemplo ali de conversão, tá? Como eu estou fazendo aqui do binário para o decimal. A base 8, tá? Segue o mesmo princípio também, a mesma coisa. Tá? Eu tenho aqui o meu valor, tá? Do dígito lá, 2, 1 e 4. Tá? Vezes o quê? Vezes 8. 8 nesse caso é a base. Então, estou convertendo da base octal para decimal. Então, multiplicado pela base elevado o quê? A posição do algarismo. Tá? Então, vou fazer isso aqui, separo, faço o cálculo. Tá? E vou fazer o somatório total. Tá ok? Só lembrando, senhores aí, tá? Questão matemática básica lá, 8 elevado, melhor, qualquer que seja o número elevado a 1 vai dar ele mesmo, tá? E qualquer número elevado a 0 vai dar 1, tá? Então, só não esquecer desse detalhe aqui, que às vezes a gente passa muito tempo sem ver esses detalhes matemáticos básicos, quando a gente vai fazer ali, pode gerar alguma confusão ali, tá ok? Fazer a conversão do hexadecimal, tá, para decimal. Então, tem o número representado em hexadecimal. Tá? Aqui vai chegar um momento que eu vou ter que saber o quê? Quanto é que vale o B aqui. Tá? Então, se não lembrar, na hora da prova eu não lembro. Pega lá, 0 até 9. É o mesmo valor, tá? A mesma correspondência, tá? Decimal com hexadecimal. Aí eu começo, eu tenho A, B, C, D e E. Tá? Então, isso aqui é equivalente ao 10, equivalente ao 11, ao 12 e equivalente ao 13. Tá? Opa, espera aí, faltou um F aqui no meio. E aqui é o 15. Tá? Por quê? Aqui, apesar de estar representado, vai chegar o momento de fazer o cálculo e ter que fazer a conversão. Tá? Vou ter que pegar meu valor lá em decimal correspondente àquela letra. Tá? Então, nesse caso, ficou o quê? 3 elevado a 16 elevado a 3. Por quê? 3 começou lá, 0, 1, 2 e 3. Tá? A base aqui, 16. Tá? Isso é importante não confundir. Tá? Essa é a fórmula geral. É o valor lá representado do símbolo vezes o quê? A sua base elevada à posição. Então, se eu lembrar desse fato, só vão resolver qualquer conversão. A qualquer coisa, eu preciso converter para a base 10. Converter para a base 10. Tá? A fórmula é a mesma, o princípio é o mesmo ali que será utilizado. Tá? Aí vem 16, 6 vezes 16 elevado a 2, 16 elevado a 1, 0 vezes 16 elevado a 0, ali já vai dar 0 no final. Tá? Então, em cima disso aí, faço lá meu cálculo, matemática básica. Tá? Vou chegar lá no meu resultado na base 10. Tá? Então, é importante você sempre prestar atenção à questão da base. Tá? Então, tanto a de origem quanto a de destino. Tá? Principalmente se tiver lá... depende da forma como está cobrando na prova, às vezes o cara pode representar dessa forma, ou dizer, não, o número é 36 na base 16. Ou pode representar aqui, colocar na forma subscrito aqui o 16. Tá? Existem algumas maneiras de representar essa notação, tá? Dessa forma aí. Números fracionários, tá? Aqui o princípio é o mesmo, tá? Só tem um detalhe a mais, tá? Por exemplo, se eu vou converter aquele número ali, 36, B2, tá? Que está na base 16, eu quero converter ele para a base decimal, tá? O que acontece? Tudo que está aqui antes da vírgula, tá? Ou seja, está à esquerda da vírgula, eu começo a numeração aqui em 0, tá? Que é o que foi feito aqui, tá? Então, eu tenho 36 aqui, tudo está à esquerda da vírgula, aqui está a minha vírgula aqui no meio, tá? Então, aqui eu começo com... Epa, o que aconteceu aqui? 21 é esse aqui, tá? Paga isso aí, senhor, não sei de onde apareceu esse... Apareceu um 21 aqui na posição, esse aqui é somente o 1 aqui, tá? 0 e 1. Tá? Então, 36, comecei aqui 0, aqui 1,
marquei minha posição. Tudo que está à direita da vírgula, eu continuo na minha escala numérica, tá? Do positivo para o negativo. Então, eu começo aqui no menos 1, tá? Então, vem menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá? Vou aí infinitamente, dependendo lá. A quantidade disso vai se utilizar ali, só vai influenciar o quê? Na precisão do meu número ali, tá? Então, se eu utilizar 1, 2, 3 ocasas decimais, vai aumentando a minha precisão do meu número, tá? Feito isso, vou fazer o meu cálculo matemático normalmente, tá? 16 elevado a 0, 16 elevado a 1, 16, aqui vai dar 1, 48, 6, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? 16 elevado a menos 1, tá? Só relembrando também, quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, tá? Eu posso representar ele dessa forma aqui, ó. Tá? Então, se eu tenho aqui 16 elevado a menos 1, eu posso representar ele como 1 sobre 16, tá? É a mesma coisa, são equivalentes ali, tá? Mesma coisa lá, ó, menos 2. 16 elevado a menos 2, representa aqui, tá? Na verdade, aqui, como 1 aqui é mais simples, tá? Mas, na verdade, a teoria matemática lá mesmo é o quê? Você tem lá um número com expoente negativo, você pode representar ele como 1 dividido por ele mesmo na base positiva, tá? Então, essa é a fórmula. Aí, isso aqui não tem jeito, vocês vão ter que fazer o cálculo lá, seja lá o tamanho do número que for, aí é matemática básica, tem que calcular a potência disso aqui, tá? Nesse caso ali, 16 ao quadrado dá 256 ali, tá? É lógico, não tenho visto questões na prova lá que fala que tenha números muito grandes lá que exigem um cálculo matemático muito grande, tá? Não me recordo de nenhuma questão que tenha um cálculo gigantesco. Normalmente são números pequenos ali que o cálculo é rápido de se fazer ali, tá? Então, só se eu lembrar disso aqui, tá? A fórmula geral continua a mesma. Só quando eu tenho um número fracionário, não importando em qual base ele esteja, eu posso ter um número fracionário binário, em hexadecimal, a mesma coisa, tá? Eu vou começar, o que muda principal é o valor do expoente, tá? O valor que eu estou levando aqui, tá? Então, a minha contagem começa, antes da vírgula eu começo no 0, e vai crescendo os números positivos ali, tá? E depois, à direita da vírgula, eu começo menos 1, menos 2, até o infinito ali, tá? Logicamente, eu acredito que não, né? Nenhum iluminado lá vai criar uma exerção... Põe uma questão na prova lá com números gigantescos, né? Por exemplo, colocar 10 casas decimais ali para converter. Já não teria finalidade, a não ser enrolar o candidato ali na hora de fazer o cálculo, né? Porque se ele conhece isso aqui, faz com 2 casas, ele faria com 10 do mesmo jeito. Só vai demorar mais tempo. Então, o cálculo vai ficar mais complicado ali, tá? Então, como a ideia geral é cobrar o conhecimento, tá? Acredita-se que não vai cair nenhuma questão, digamos, esdrúxula nesse sentido, com um número extremamente grande ali. Se eu tenho um número binário, princípio, o mesmo, tá? A partir desse ponto aqui eu tenho a minha vírgula. Então, vou calcular lá, meu número vezes a base elevado à potência, mesma coisa, tá? Lembrando aqui nesse caso, eu posso descartar essa operação aqui com 0 também, tá? Isso aqui não vai influenciar no meu cálculo ali, tá? Eu coloquei aqui, como é para fins didáticos, eu fiz a operação como um todo, tá? Mas no prático lá, estou convertendo um número, tem um 0 no meio, tá? Eu já posso descartar essa operação, porque ele vai me dar um resultado 0 aqui. Eu só vou perder tempo escrevendo ele, pensando nele de forma desnecessária, tá? Eu já corto ele, vou chegar no meu final, vou fazer o meu somatório e vou ter lá o meu resultado final também em fracionário, tá? Então, não pode esquecer de colocar a vírgula no final, tá? Se eu estou convertendo um número fracionário de qualquer base para decimal, o meu resultado vai ser também o quê? Fracionário, tá? Então, tudo que eu acho, o meu resultado que eu acho aqui antes da vírgula, ele continua aqui, ó, antes da vírgula. Aqui eu continuo e aqui é após a vírgula, tá? Continua a mesma coisa. Tá? Tu pode esquecer, chegar aqui no final e somar tudo, vai dar um resultado diferente, tá? Ou seja, não vou ter, eu vou achar a minha vírgula aqui no final, tá? Então, o resultado, sempre lembrar dos senhores, tá? Se a conversão é fracionária, vai ter no meu resultado final, eu vou ter um número fracionário também. Tem um outro exemplo no fracionário para decimal, esse agora aqui com a base 8, tá? Normalmente a gente tem um exemplo para cada tipo de base, tá? Mas se vocês analisarem, o princípio é o mesmo,
tá? Faça a divisão, meu número vezes a base elevado à posição, tá? Aqui está representando a minha vírgula. Então veio 3 elevado a 8 menos 1, 3 elevado a 8 menos 2, tá? Chego no final, vou fazer meu somatório, vou ter meu resultado final na base 10, tá? Também fracionário, tá? Não pode esquecer da posição da vírgula, tá? Se for o caso, se for na hora de resolver lá, vocês vão marcando aqui, ó, com a vírgula no meio aqui, tá? Para não confundir a posição da vírgula ali no final. Tá? Ainda mais nesse caso aqui, ali 32 na base 8, mas o meu resultado aqui deu um número significativamente grande, com 5 dígitos aqui, tá? Então, se não prestar atenção nesse detalhe, eu somar isso aqui e vou colocar a vírgula, depois eu vou ter o resultado errado, tá? Não vou conseguir chegar lá na minha resposta lá pedida na questão. A respeito disso aí, uma das últimas questões que eu vi que caiu diretamente questão de conversões de base foi o quê? Essa questão aqui, 54 de 2009, tá? Que ela pediu o seguinte, convertendo um número, tá? Aqui ele já deu a base, tá? Normalmente todas as questões aí, quem monta a questão é gente boa, já dá todo o esquema. A gente pegar as questões de ponto flutuante, normalmente ele descreve o esquema ali do ponto flutuante utilizado também, tá? Então nesse caso ele deu um número binário, tá? Para decimal em que B indica que está em binário. Obtém-se o seguinte, tá? Então, fazendo esses cálculos aqui, daquela mesma forma como eu falei para os senhores, tá? Vamos eliminar os zeros, tá? Eu tenho zero demais ali, eu vou já tirar meus zeros. Então, eu voltei aqui, pegando a minha posição dos meus números, eu tenho 0, 1, 2 e 3, tá? Aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou fazer direto, tá? Então, eu tenho aqui 1 vezes 2 elevado a 3, tá? Eu vou executar o resultado por isso aqui. O restante tem que o zero aqui eu descartei, nem coloquei, não é necessário, tá? O menos 1 não tem, aí eu tenho a segunda operação para esse dígito aqui, 1 vezes 2 elevado a menos 2, tá? E aqui eu tenho 1 vezes 2 elevado a menos 4, tá? Então, de forma rápida, você eliminou o que tinha de zero, tá? Vai fazer três operações matemáticas ali, tá? Sendo que o resultado vai ser aqui 8,3125, tá? Que era correspondente à letra D aqui da questão, tá ok? Você pode ver que acho que não daria, nem se errasse a posição da vírgula, alguma coisa ali, 4,3125, zero, 1, 2, 4, não, acho que não daria para confundir o resultado direto aqui, só se alguém arredondasse, mas não seria o caso. No 4 ali também não daria, seria difícil confundir aqui o resultado final aqui, tá? Ou talvez só se alguém tentasse fazer a conversão direta ali, né? Talvez, também não, como o número é simples também, tá? Tenho 1, 2, 4, 8 aqui também. Mesmo se fizer essa conversão direta e converter só a parte decimal ali também, tá? Daria o resultado ali também, daria o mesmo ali, tá? Não mudaria, tá? A gente vai ver mais para frente ali, tem uma forma de fazer a conversão rápida do número binário para decimal, tá? Mas isso só se aplica à parte inteira, a parte decimal não se aplica. Tá? Por exemplo, se quisesse converter isso aqui direto para decimal, tá? Abriria aqui 8. Meu resultado é 8. Mas para a parte fracionária aqui não funciona, tá? Se aplicar isso aqui, o resultado dá completamente errado ali, tá? A parte fracionária não tem opção, tem que fazer as contas ali mesmo. Isso, é justamente por isso. Não tem uma forma de fazer uma correlação direta ali do valor ali, né? Como é menor do que zero, não tem opção, você vai dividindo ele cada vez mais ali. A cada posição à direita, você vai dividindo o número por um número maior ainda. A outra forma de conversão, tá? A gente viu primeiro conversão de qualquer base para decimal, que é utilizando lá a fórmula geral lá, tá? Eu tenho o valor do meu número vezes a base, tá? Elevado o quê? A minha posição, tá? Então, isso é a fórmula geral.
Agora aqui não, de decimal para qualquer base é um pouquinho diferente, tá? Mas a fórmula também é bem simples ali, tá? Então a gente tem duas partes, tá? Na outra, isso aqui a gente aplica até para a parte também, digamos, parte fracionária, tá? Só lembrando questão da posição. A direita começa no -1. Aqui não, de decimal para qualquer base a gente tem o quê? A parte inteira é feita de uma forma, a parte fracionária é feita de outra, tá? A parte inteira, eu vou dividir o meu número a ser convertido pela base até que seja 0. Tá? E os restos da divisão é que vão formar a minha parte inteira do número, tá? Convertido. Sendo que o quê? Isso aqui é importante. O primeiro resto representa o último dígito. Ou seja, eu começo de trás para frente para montar o meu número a ser convertido. Tá? A gente vai ver isso aqui nos exemplos ali. A parte fracionária. Aqui eu vou multiplicar a parte fracionária do número a ser convertido pela base desejada. Tá? A parte inteira dos produtos obtidos representa a parte fracionária do número procurado. Tá? Então, os sorvetes são, digamos, são opostos ali. Né? A parte inteira eu vou dividindo, tá? A parte fracionária eu vou multiplicar. Tá, ok? Vamos ver melhor como é que fica tudo isso. Opa, voltando. Por exemplo, eu tenho aqui meu número 10. Tá? Meu número 100, aliás. Tenho 100 na base 10, eu quero convertê-lo para a base 2. Tá? Então, o número sem parte fracionária, o número inteiro ali. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 100, vou dividir pela base. A base de destino é o quê? Base 2. Tá? Então, a base 2, base 8, 16. Tá? É a quantidade de símbolos que a base tem. Se fosse falar base 6, por exemplo, eu ia dividir aqui por 6. No final, eu ia ter um resultado aqui, base 6. Tá? Ia chegar no mesmo nível. Seja lá qual for a base de destino. Tá? Então, peguei, dividi por 2, 50, 50 por 2, 25. Pela base 2 é mais tranquilo, porque é sempre divisão por 2 ali. Tá? Para as outras, se for converter para a base 8 ou 16, o cálculo vai ficando um pouquinho mais complexo. Mas para a base 2 é mais tranquilo. Essa é sempre a metade, vai pegar o número dividindo pela metade. Então, 50, 25 deu 12, tá? Deu 12, sobrou o resto 1. Tá? Ou seja, quando a divisão der exata, eu tenho meu resto 0. Tá? Quando não der exata, eu vou ter no máximo o quê? O meu resto 1. Como eu estou sempre dividindo por 2, eu nunca vou ter um resto maior do que 1. Tá? Então, 12 dividido por 2, 6, por 3. 2 dividido por 3 deu 1. E aqui vai dar 0, porque não posso fazer essa operação. Tá? Então, o resto vai ser o próprio 1 ali. Como é que eu vou montar o meu resultado? Tá? O que está dizendo lá? Tá? O meu primeiro resto vai ser o último dígito. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho que começar, se eu fizer nesse esquema, tá? Dividindo dessa forma, tá? Existe também, eu posso ir fazendo aqui a divisão, modelo de divisão tradicional aí, decimal. Tá? Posso pegar aqui 100 dividido por 2, tá? Eu vou achar 50. Tá? E eu posso continuar aqui, 100 dividido por 2, 25. E assim eu posso ir indo, posso fazer dessa forma também. Tá? Que às vezes aparece, nos exemplos dos livros aparece isso aí. Tá? Dividido por 2 dá 12, tá? Aqui eu sobrei 1, aí ficou o resto, ficou 1. Tá? E assim eu vou indo. Ou seja, eu sempre vou pegar do meu último resto para o primeiro, na hora de eu montar o número. Tá? Ou seja, esse resto aqui é esse número aqui. Ó, tá? Aqui eu adicionei mais um 0 só para fechar aqui, ficar com 4 dígitos. Tá? Mas esse 0 aqui é esse número aqui, esse, tá? Esse aqui. Então tem que prestar atenção que nesse sentido. Tá? Que se eu pegar montar o meu resultado daqui, pegar o meu primeiro resto e já escrever, eu vou ter um número completamente diferente aqui. Tá? 001, 001. Tá? Fechando aqui, eu teria isso aqui. Ou seja, eu tenho um número completamente diferente do que eu tenho. Tá? Então essa é a forma geral de fazer. Converter um número, peguei um número inteiro, tá? Eu converto ele facilmente aqui para a base de destino aqui. Tá? Utilizando esse princípio e sempre lembrando, o último resto é o primeiro dígito. Tá ok? Lembrando, assim como nos outros sistemas, tá? Um 0 à esquerda não vai afetar ali. Tá? Posso colocar os zeros aqui para completar, ou às vezes normalmente o resultado está aqui, está em tamanho de byte, ou está com 16 bits, 32. Normalmente os resultados vão vir formatados lá. Tá? Dificilmente vão pedir uma conversão e trazer aqui, por exemplo, 7 dígitos. Sempre o resultado vai estar agregado a um daqueles tamanhos que a gente viu lá nos primeiros slides lá. Tá?
ou vai ter um nibble lá, que são 4 bits, ou vai ter o byte, tá? Vai ter o word, double word, ou o quad word lá, que é 16, 32, 64 bits. Normalmente as strings, tá? Representando os números vão estar o quê? Formatados dessa forma, tá? Então os zeros à esquerda aqui não prejudicam, não alteram o resultado. Tá? A base 8, que tem um exemplo convertendo número 200 na base 10, converter para a base 8. A mesma coisa, 200 dividido por 8, 25, 25 dividido por 8, tá? Vai dar 3, sobrou o resto 1, tá? E 3 dividido por 8 eu não posso, tá? Não tem como, matematicamente eu posso fazer, mas nesse caso não interessa, tá? Eu estou falando para conversões de base, então eu não vou fazer essa operação matemática, tá? E qual vai ser o meu resto? Meu próprio número aqui, tá? Então meu próprio número vai ser o resto ali, final. Da mesma forma, do último para o primeiro, tá? Eu vou ter o número 310 ali na base 8, tá? Então, a aplicação da mesma fórmula ali, tá? Tá ok? Agora, quando eu tenho a parte fracionária, tá? Aí a gente tem que aplicar lá aquela segunda parte, tá? A primeira, eu continuo fazendo a divisão normal, tá? Peguei minha parte inteira, eu vou ter que fazer isso em duas operações diferentes, tá? Não tem como eu fazer elas juntas ali. Então, peguei a primeira parte, 120, dividido por 16 dá 7, 7. Não posso dividir por 16, o próprio resto vai ser 7 aqui, tá? Lembrando, quando o senhor estiver fazendo uma conversão dessa, o resto aqui sempre vai estar dentro do conjunto de algarismos ali da base, tá? Então, por exemplo, nesse no exemplo anterior aqui, eu estou convertendo na base 8, meu resto aqui nunca vai dar mais que 7. Se der alguma coisa maior do que 7, tem alguma coisa errada, tá? Então, o senhor pode rever o cálculo, surgiu um resto 8 aqui, por exemplo. Já está fora do meu conjunto de representação ali, então tem alguma coisa errada no cálculo. A mesma coisa aqui, 16. Eu nunca vou ter um resto aqui maior do que 15. Tá? Lembrando, aqui é a quantidade de algoritmos, tá? Mas como eu estou falando de representação numérica, vai de 0 até 15. Tá? Então, se aparecer um 16 aqui, por exemplo, já está errado. Tá fora do escopo, está fora do meu conjunto de algoritmos, meus limites, a quantidade de dígitos que eu tenho ali da base ali. Tá? Feito isso, converti a parte inteira, normal, aplicação direta aqui da mesma fórmula. Tá? Achei o resultado aqui, 7,8. Tá? Para a parte fracionária, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui depois da vírgula. Tá? Pô, desculpa, estava confundindo as duas operações. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, vírgula 32, tá? Vou reescrever ele aqui, 0,32 vezes a minha base, 16. Feito isso, faço minha multiplicação, tá? 5 vezes, vírgula 12. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a parte inteira, vou separar essa parte inteira, ou seja, nesse caso aqui o 5, tá? Que ele vai compor com o meu resultado final. Tá? E vou pegar a parte fracionária que sobrou disso aqui, tá? E vou continuar multiplicando. Tá? Então, peguei aqui o 0,12 vezes 16, surgiu 1,92. Tá? A parte inteira é 1. Tá? Posso continuar? Pode. Aí depende da precisão, de como tiver o exercício. Então, não, está representado duas casas, eu preciso fazer mais? Não precisa, vai ser perda de tempo ali. Tá? Mas precisasse, por exemplo, tivesse aqui 120,32 e eu tivesse um resultado aqui com 4 dígitos aqui no final. Basta eu continuar multiplicando. Eu continuar como aqui? 0,92 vezes 16 e achar o meu resultado, extrair a parte inteira e continuar multiplicando aqui novamente. Tá? Até achar onde? Até achar 0. Quando eu chegar o número aqui, por exemplo, deu aqui 12,0, por exemplo, só chutando aqui, tá, senhores? Se eu cheguei nesse valor aqui, tá, a minha parte inteira vai ser 12, tá? Eu estou na base 16, e aqui está 0. Então, aqui morreu, acabou. Eu não consigo, não tenho mais o que multiplicar, tá? Porque qualquer coisa que multiplicar aqui vai dar 0. Então, eu cheguei aqui na minha chamada de condição de parada, tá? Cheguei a 0, cheguei na minha precisão máxima ali que eu tenho no cálculo com esse número aqui. Tá ok? Importante aqui. A forma como eu vou pegar minha parte inteira para formar o número é o oposto, tá? da conversão da parte inteira aqui em cima. Aqui eu pego o quê? De cima para baixo. Lembrando, se eu fizer nesse modelo de divisão, se eu fizer na divisão tradicional, eu vou pegar lá a tração à diagonal com os meus restos ali e vou pegar de cima para baixo também. Tá?
A parte fracionária, eu vou começar o oposto. Eu começo aqui do primeiro para o último. Tá? Então isso é importante também para não confundir. Que se confundir essa forma de como eu vou ordenar, pegar os meus números aqui para formar meu resultado, eu vou chegar a um resultado errado ali, equivocado. Tá? Então se eu pegar errado aqui, eu vou ter 87. E se eu pegasse aqui o oposto, 87,15, por exemplo. Ou se eu confundir uma das duas, meu resultado vai estar errado no final. Tá? E basicamente, se eu estivesse fazendo uma questão de prova, eu ia colocar exatamente isso aqui. Tá? Ia colocar um resultado lá como 78 e 8 como 87 aqui, justamente para confundir lá o candidato lá na hora de resolver a prova. Tá? Ia fazer todas as combinações possíveis aqui com tudo errado. Tá? O cara pode até fez todo o cálculo certo, mas se ele não lembrar o detalhe de onde começa ali a criação do número, ele vai acabar errando a questão ali. Tá ok? Então esse é o detalhe a mais quando eu tenho aqui uma parte fracionária a ser convertida. Tá? Lembrando, isso aqui independente da base é a aplicação da mesma fórmula ali. Tá? Combinação para binário. Tá? Aplicação mesmo, 120,32 aqui. Tá? Na base 10 vou converter o número para binário agora. Lá estava a conversão para base 8, converter para binário. Peguei a parte inteira, sempre a parte inteira dividida pela base. Então, dividindo por 2, 60, 30, 15, até que chegou o quê? A zero. Tá? Lembrando aqui a mesma condição, tá? Eu não vou fazer esse cálculo aqui. Cheguei 1 dividido por 2, eu não vou fazer isso aqui que vai dar um número fracionário. Então, eu não preciso disso aqui. Para fins de conversão, eu não faço essa conta. Eu vou representar o resto como o quê? Meu próprio número ali. Ou seja, eu não faço e o próprio resto é o número. Tá? Isso também é aplicado lá a qualquer outra base. A minha parte fracionária, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Peguei aqui 0,32 vezes 2 é o quê? 64. Tá? Eu vou pegando sempre o quê? A minha parte inteira. Tá? 0, 1, 0, 0 e 1. Tá? Até chegar, por exemplo, aqui eu poderia continuar também até chegar a 0. Nesse caso, parei aqui, tá? Com 4 casas decimais aqui. Tá? 4 dígitos. 4 casas decimais, que aplicaria o mesmo conceito ali. Tá? Nada impediria também que eu continuasse aqui, 0,12 vezes 2, aí vem 0,24, aí vai sobrar aqui o 0, aí vem 0,24. Eu continuasse nisso aí até chegar um 0 lá. Aí chegou o 0, vai morrer ali. Tá ok? Então, a forma geral é essa, tá, senhores? Parte inteira e parte fracionária. Tem que tratar de forma diferente ali. Tá? Quando eu estou convertendo da base 10 para qualquer outro tipo de base diferente. Tá? Conversão rápida, que eu tinha falado para os senhores lá. Tá? Quando eu estou falando base 10 para base 2, e assim para base 8, também 16, eu consigo fazer isso de forma direta, sem ter que fazer aquele cálculo todo. Tá? Eu faço isso como? Aplicando o princípio que a minha base 10, a cada dígito que eu vou andando para a esquerda, ou seja, é a potência de 2. Então, eu começo no 1, a cada dígito vai dobrando o seu valor ali. Tá? Então, eu consigo escrever isso facilmente, tá? Numa tabela, uma lista, como essa aqui. Tá? Eu começo lá 1, 2, 4, 8, ou seja, cada posição que eu vou andando, eu tenho o quê? O dobro do meu valor. Tá? A base 2, estou sempre dobrando o valor. Se eu tenho lá, por exemplo, o número 134 na base 10, eu quero convertê-lo para a base 2, tá? Como vocês estão fazendo prova para ganhar tempo, falar, não, tem conversão, qualquer coisa que seja, vocês podem escrever uma tabelinha simples dessa. Tá? Não precisa ser muito grande, normalmente não vai ter um número aqui, 1 milhão, alguma coisa. Tá? Que se tiver, realmente vai ficar complicado, não dá para fazer. Mas como as questões normalmente são números pequenos, tá? 3, 4 dígitos aqui no máximo, acho que eu tenho visto ali, dá para fazer sem problemas aqui utilizando esse tipo de conversão. Tá? Qual a ideia aplicada? Eu tenho 134. Então, se eu tenho a minha tabela, eu vou achar o quê? O meu maior número que cabe aqui dentro desse 134. Tá? Então, nesse caso, qual é o primeiro aqui? Eu tenho o 128. Eu achei o 128, eu vou marcar o quê? O dígito 1. Ou seja, quando eu estou colocando esse dígito aqui, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que o meu número está começando aqui. Meu número binário vai começar aqui. Tá? E ele tem um bit aqui significativo, 1. Tá aqui, vai estar nessa posição, marcando 128. Tá? Feito isso, eu vou somando outros números aqui. Tá? É a soma em decimal mesmo, até eu chegar nesse valor, 134. Tá?
Então, depois do 128, o número que eu consigo somar com ele, que vai ser menor que 134, vai ser o 4, que eu achei aqui 132, tá? Eu achando 132, depois mais 2, tá? Eu chego a 134. Então, nos números que eu utilizei, que eu fiz o somatório, tá? Eu coloco o quê? O dígito 1. Nos outros, eu coloco o dígito 0, tá? Então, o meu resultado final é esse número aqui em binário, tá? Então, os senhores pegarem bem essa questão de como escrever essa tabelinha e o princípio, né? Qual é o fundamento ali, tá? Ou seja, que a cada casa decimal que eu ando, eu estou o quê? Estou dobrando o meu valor, tá? Isso isso é princípio geral das bases decimais, né? Na verdade, a cada posição que você anda, você tem o dobro da posição anterior ali, tá? No caso do binário é o dobro, né? Pegar a decimal, eu tenho o quê? Eu tenho 10 vezes mais a posição anterior. E assim para qualquer base. Se eu pegar o octal, a minha posição mais à esquerda, eu tenho 8 vezes mais do que o meu valor anterior, tá? Isso é aplicado para qualquer base ali, tá? Então, fazendo isso, eu consigo fazer essa conversão de forma rápida, tá? Sem ter que fazer aquele cálculo, pegar e dividindo, tá? Se eu pegar um número aqui com 5 dígitos, por exemplo, eu consigo matar ele aqui até com 1024, por exemplo, tá? Eu consigo fazer essa conversão, em vez de ficar fazendo um monte de conta lá, que vai ser muito mais demorado ali para me realizar, tá? E os senhores pegando lá uma folha de rascunho da prova, fazer isso aqui uma vez, você consegue utilizar ela para fazer diversas conversões diferentes, tá? Não precisa fazer uma para cada vez ali, tá ok? A mesma forma, eu posso fazer o quê? Binário para decimal também. Tá? Eu tenho o meu número binário. Eu já tenho lá, digamos que eu já fiz lá, escrevi a minha tabela lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os meus números, tá? E vou escrever ele aqui dentro. Tá? Então, eu pego aqui, ó, sempre aqui da esquerda, melhor, da direita para a esquerda, tá? Nesse sentido. Bom, ficou estranho eu riscar o número ali, né? Tá? Então, nesse sentido aqui, da direita para a esquerda, eu vou começar a preencher meus números ali, tá? Então, eu tenho aqui 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, tá? Feito isso, como é que eu vou achar meu número decimal? Eu vou somar as posições, tá? Aonde eu tenho o quê? O dígito 1, tá? Eu somando, vou chegar no meu final, tenho aqui meu 201 na base 10, tá? Então, isso aí pode ser feito também de forma bem rápida aí. Se vocês conseguirem memorizar essa lógica aqui, vocês farão essa conversão aí muito, muito rápido. Tá? Deixa mais tempo lá para resolver a prova de história e geografia. A específica vai ser tranquila, entendeu? A específica não vai ser o problema. O problema é que nossas questões estão ficando mais, digamos, mais teóricas também, né? Exemplo dessa prova aí, as questões estão exigindo não só conhecimento técnico, mas um grau de raciocínio e interpretação muito maior. Se pegar as questões de Kolbit lá, IN04, é algo diferente. Na verdade, a ESAEC está começando a caminhar nas outras linhas dos concursos. Está deixando de ser só aquela coisa decoreba padrão, pelo menos o que pareceu nessa prova, né? Vamos ver como é que vai ser a próxima. Pode ser que chegando na próxima lá, tenha lá 10 questões lá de lógica aritmética lá no meio, lá, que só vai exigir a decoreba ali, tá? Então, infelizmente, aí a gente não consegue nem traçar um padrão e falar, não, daqui para frente vai ser desse jeito, tá? Como a prova acontece uma vez por ano, tá? É extremamente específico, é só a cada ano que a gente vai tendo noção de como vai evoluir aquele tipo de questões ali, tá? E às vezes a gente pensa que vai por um lado, chega outro ano lá e esculhamba, vai por outro, completamente diferente ali, tá? Então, realmente, essa prova é um desafio grande ali, tá? A gente tenta direcionar, mas nem sempre vai funcionar ali, tá? Conversão, eu também posso fazer esse tipo de conversão que para base binária, de binária para octal ou para decimal também, tá? Consigo aplicar aquele mesmo princípio. A diferença, tá? Quando eu falo octal, eu estou utilizando o quê? 3 bits. Então, eu tenho o quê? 8 combinações diferentes aqui, tá? Essas combinações eu consigo. Se a gente lembrar lá, aquele slide que eu coloquei, aquela tabela comparando decimal, binário, octal e hexadecimal, eu já tenho esses valores representados, tá? Então, se eu tenho um número binário, esses 3 dígitos aqui, ó, eu consigo separar eles dessa forma, tá? E cada 3 dígitos desse aqui, se eu pegar o valor decimal dele, vai ser o meu resultado final aqui em hexadecimal, tá? Octal, desculpem, octal, tá? Meu resultado final. Então, eu tenho aqui 1, 2, 4, ou seja, eu tenho 6. Aqui eu tenho 0, tá?
Aqui 1, 2, 4. Tenho 7. 1, 2 e 4. Tá? Eu tenho o próprio 4 aqui. Então esse é o meu resultado final. Tá? Em octal. Também não preciso fazer toda aquela mirabolância lá de conversão lá. Tá? Mas sentiu, não sentiu confiança em fazer isso aqui, aí converte. Aí não tem opção. Opção, tá? O que eu falo, o sistema mais natural para todos nós é o quê? Sistema decimal. Tá? Então, você está pedindo um exemplo igual esse. Ah, cheguei lá, não lembrei como fazer isso aqui. Vou fazer o método tradicional. Pegar da base binária, chegar até octal. O que você vai fazer? Converte para decimal isso aqui. Converte para decimal e decimal para octal. A chance de fazer alguma coisa errada vai ser bem menor. Tá? Porque qualquer cálculo que a gente fizer em decimal vai ser muito mais natural, mais simples. Tá? Ela vai falar, não, vou converter isso aqui direto para octal, vai ser muito mais complicado ali. Tá? Não é o caso fazer isso. Tá? Então, sempre trabalho que, sempre que possível, converto para a base decimal, vou executar algum cálculo complexo. Converte para a base decimal, faz o cálculo e converte novamente para a base de destino, está sendo pedido ali. Tá? Então, a gente consegue fazer essa conversão aqui desse jeito. Tá? Se eu cheguei aqui no final, tiver só um dígito aqui, eu posso completar aqui com 0. Tá? Não tem problema, zeros às esquerdas não vão influenciar no resultado ali. Tá? Ou não, se quiser deixar do mesmo jeito, o resultado vai ser o mesmo ali. Tá? Porque eu estou pegando aqui a posição onde o meu bit está marcando aqui, que eu vou pegar o valor decimal dele, para chegar no resultado aqui em octal. Tá? Então isso aí também dá para ser feito dessa forma. Tá? Se eu tiver um número binário, melhor, um número fracionário, eu consigo? Consigo fazer da mesma forma. Tá? A diferença, se eu precisar completar o 0, eu vou completar à direita. Tá? Aqui, se eu precisar completar o 0 aqui, eu completo à esquerda. Tá? É a mesma coisa. E eu posso fazer o quê? Feito isso, completei o 0, posso fazer a conversão também, pegar o valor que isso aqui representa em decimal, tá? E não confundir. Tá? Oh, desculpem, senhores. Não confundir, o valor representado por esse conjunto de bits em decimal, tá? É o que vai dar o valor ali para a base. Tá? Eu estou pegando direto o valor decimal para representar aqui, mas é na base 8. Tá? Só não confundir isso aí. No final, achar que está na base decimal. Não está na base decimal. Você não está fazendo essa conversão para decimal, está fazendo para a base 8. Tá? Justamente por quê? Porque ele utiliza 3 bits, eu tenho 8 combinações, e essas 8 combinações são facilmente conhecidas. É de 0 até 7. Tá? Se eu pegar 3 bits e for fazendo a combinação entre eles, eu vou achar facilmente todas as possibilidades aqui. Tá ok? Esse é um mero detalhe. Tá? A posição da vírgula vai continuar o quê? Continua a mesma ali. Tá? Em qualquer dessas conversões, a posição da vírgula sempre vai continuar no mesmo local. A gente não vai movimentar a vírgula para lugar nenhum ali. Tá? Ela continua na mesma posição, digamos, não posição em quantidade de dígitos, posição do número convertido no final. Tá? A vírgula não será movida. Se eu mover a vírgula, eu estou alterando meu resultado. Tem mais um exemplo aqui ainda. Binário aqui está... Blá, blá, blá. Ah, tá. Aqui está o caminho inverso. Tá? Também posso fazer inverso a mesma coisa. Separo, posso fazer dessa forma. Tá? Sempre preferi fazer uma tabela similar a essa, fica mais fácil ali fazer a correlação dos números. Então, tenho meus números octais. Tá? Quero converter isso aqui para binário. Tá? Por exemplo, eu vou pegar, escrevo meu número, procura lá minha correspondência em binário que representa aquele dígito ali específico. Tá? Aqui achei, cheguei a esse resultado. Tendo vírgula ou não, meu resultado ali foi o mesmo ali também. Tá? Lembrando, se der um resultado lá, um 0 à esquerda, ele pode ser descartado também, que não vai influenciar ali. Tá? Esquerda não, a direita, aliás. Né? Não vai influenciar. Se for a esquerda, influencia, vai dar um número diferente ali. Eu posso fazer da mesma forma, porque no mesmo princípio octal, eu posso fazer o quê? A conversão para hexadecimal. Tá? Direto também, sem muito sofrimento. Tá? Só lembrando, hexadecimal eu utilizo 4 bits. Então, eu tenho 16 combinações diferentes desses bits. Tá? Que é o que está representado. Tudo isso é o que está representado. Vamos achar aquela tabela aqui. Está representado nessa tabela. Tá? Tem aqui decimal de 0 até 15. Em binário, eu tenho aqui, ó, todas as combinações possíveis com 4 dígitos. Tá? Então, por meio disso aqui, eu chego na minha conversão para hexadecimal.
Para octal, eu só vou utilizar o quê? Até aqui o 7. Esses 3 dígitos. Se vocês notarem aqui, a partir daqui, ó, a partir do 7 que eu começo a utilizar o quê? Um bit 1 na minha 4ª posição. Ou seja, até aqui o número 8 é a combinação o quê? De 3 bits. Tá? Todos os meus resultados estão com 0. Tá ok? Então, por meio disso aí, dessa correspondência, pode-se fazer rapidamente essas conversões. Vamos voltar lá para o nosso slide. Deixa eu ver. Binário octal, binário hexadecimal. Tá? Então tá aqui, senhores, tá? Só lembrando, o princípio é o mesmo, só que eu vou fazer aqui, eu vou separar os meus dígitos binários aqui de 4 em 4 bits, tá? Por se tratar da base 16. Feito isso, vou fazer a minha correspondência. Quanto é que isso aqui significa, tá? Isso aqui eu tenho o número 9, tá? Aqui eu tenho o número 5, aqui eu tenho o número 1. Aqui eu tenho, lembrando, 1, 2, 4, 8, tá? Eu tenho 13. 1, 2, 4 e 8. Eu tenho o número 12 aqui, tá? Então eu achei, fiz a conversão, achei o meu valor o quê? Em número, esse aqui é representado, já está na base 10, tá? Como eu preciso saber lá da minha base, saber em hexal, então eu faço o quê? A conversão, tá? Das minhas letras ali, para representar ele da forma... Esse aqui tá... na verdade, isso aqui é hexadecimal, tá? Isso aqui foi no Ctrl+C, Ctrl+V lá. Saiu o octal aqui no final, tá? Então, no final, eu vou ter aquilo ali representado. Opa, isso aqui não é a letra E, não. Não, é o E mesmo. Aqui é o 14, né? Tá certo. Eu que fiz a conta errada ali, tá? Aquilo ali que eu calculei errado ali é o 14. Tá? Não é 13. O cérebro me enganou aqui, eu somei um dígito a menos ali, tá? Então, feito isso, faço minha correspondência. O C e o E vai dar o meu resultado final lá em hexadecimal, tá? Outra coisa, se eu falar em hexadecimal, tá? Isso aqui é um dígito, isso aqui é outro, tá? Cada símbolo representa um valor diferente, tá? Não posso, por exemplo, achar que isso aqui... pô, hexadecimal tem de 0 até 15, então aqui eu tenho um dígito só, tá? Tá errado. Cada letra daquela ali representa um símbolo ali da base ali que eu estou representando, tá? Justamente essa era a ideia, tá? Ele falou lá no começo, reduzir uma longa sequência de bits a um número menor. Então, por exemplo, tem aqui uma cacetada de bits, 1, 2, 3, 4, 5. Deu 20 bits aqui, eu reduzi o quê? Representando ele em 5 caracteres diferentes, 5 caracteres, tá? Então isso facilita muito na leitura ou endereçamento, que ele podia ser um endereço de memória, ou um dado que esteja na memória ali também, tá? Ou alguma coisa que veio de um programa ali decompilado, tá? Isso aqui eu tenho que corrigir lá depois, isso aqui é hexadecimal, não octal. Questões aí que caíram na prova aí a respeito desse item, tá? Então tem a questão 36 lá de 2012. Aqui o cara contou uma história lá que não tem nada a ver, tá? Uma coisa aí, só para enrolar aqui mesmo, tá? Existe uma história entre os matemáticos que afirma existir certa confusão com as datas relacionadas ao Natal e último dia do ano. Não tinha nada, não sei de onde o cara tirou isso aqui para colocar isso. Acho que ele não tinha, acho que ele ficou com vergonha de colocar a questão lá só com 2 linhas, entendeu? Ele falou, não, eu vou escrever uma baboseira qualquer para dizer que o 25, o 31 ali pode dar o mesmo valor, tá? Só para confundir mesmo. Aí o que interessa, considerando a representação na notação, número e base, onde B é a base de numeração, esse fato pode ser explicado por quê? Também não adiantava nem tentar raciocinar o porquê de explicar esse fato. Na verdade, tinha que fazer o cálculo aqui, tá? Pegar aqui 25, 16, 25 na base 16 é igual a 31 na base 8 e fazer essas contas aqui, tá? Que não teria muita opção. Não adianta procurar uma explicação filosófica para isso aqui que não vai encontrar, tá? Aqui eu fiz para resolver. Não, aqui tem 3, eu tenho 25 na base 16, 25 na base 8, 25 na base 10, 25. Não preciso converter isso aqui.
E eu tenho 31 na base 8, tá? E 31 na base 16 e 31 na base 10, que é o próprio 31, tá? Então eu peguei os números que são diferentes, representei todos eles em binário, tá? 25 na base 8, 25 na base 10, 25 na base 16. Aí comecei a converter o 31. Então, o primeiro resultado que eu achei lá, que o 25 na base 10, tá? É igual ao 31 na base 8. Por isso é a confusão dos matemáticos, entendeu? Dizer que as datas são iguais lá, né? Por quê? 25 na base 10 é igual a 31 na base 8, tá? Então, por isso que o cara estava inspirado no dia lá que criou essa questão aí. Tá? Tanto que essa acho que é um achado único aí dessas provas aí. Tá ok? Mas a questão caiu simples, tá? Simplesmente era necessário o quê? O conhecimento dessa conversão entre bases ali. Tá? Dá para se fazer isso rapidamente ali. Tá? Exatamente, tá? Começa essa história de Natal e Ano Novo, pô, na verdade eu queria conversão, testar lá se o candidato aqui está fazendo a prova sabe fazer a questão aqui, conversão entre as bases ali, tá? Deixa eu ver que horas. Pô, muito bem, senhor, chegamos aqui 10h12, vamos fazer nosso intervalo então de 10 minutos ali, tá? Quase cheguei na hora planejada ali, 3 minutos de antecedência.